E já estamos de volta com o seu programa Vida e Saúde. Obrigado pelo carinho, pela sintonia, pela audiência. Hoje estamos falando sobre hepatite, recebendo uma das maiores autoridades mundiais, mundiais sobre o tema, o Dr. Roberto Teixeira. Ele que é mestre e doutor em cirurgia do aparelho digestivo, também especialista em gastroenterologia, hepatologia, endoscopia e cirurgia do aparelho digestivo, né? Nós estamos aqui falando sobre hepatite, a sua participação é fundamental, o telefone está aí, o e-mail está aí, não deixe de participar, tirar a sua dúvida. Você viu aí que ele está explicando pedagogicamente, passo a passo, para a gente entender o porquê que as coisas acontecem aí em nosso organismo através do nosso fígado. Doutora, assim, muita gente está perguntando assim, como a Escila Alves Corrêa, de Indaiatuba, São Paulo, um beijo, Escila, pergunta quais são os sintomas da cirrose, doutora? Cirrose, falar um pouquinho mais sobre cirrose e quais são os sintomas, assim, e se hepatite, né, ela é causada, a cirrose é porque quem toma muito álcool, doutor? É Escila e um monte de gente está perguntando sobre isso. Perfeito. Então, basicamente, os sinais e sintomas da cirrose hepática, eles são em decorrência da falta do bom funcionamento do fígado. Então, porque nós temos poucas células funcionantes naquele momento, instala-se então o chamado quadro de insuficiência hepática. Então, todas as funções do fígado, elas ficam diminuídas, elas deixam de estar presentes. E os sintomas que aparecem são em consequência disso. Então, por exemplo, o fígado produz substâncias muito importantes, proteínas muito importantes que mantêm o sangue dentro das veias e das artérias. Como ele não produz mais isso, porque tem muito pouca célula, a pessoa incha. Então ela fica com edema, então pode ter o pé inchado, a canela inchada, pode acumular uma água, um líquido dentro da barriga, que nós chamamos de ascite, que é o líquido, então fica com aquela chamada barriga d'água. Hidropisia também, já é outro, né? Você pode ter deficiência do funcionamento dos fatores de coagulação e diminuição das plaquetas, então é um paciente que sangra com facilidade, ele pode escovar o dente, tem um sangramento gengival, quando ele faz um pequeno corte, ele sangra mais do que o normal. O fígado também fica muito endurecido pela fibrose, então ele oferece uma resistência muito grande a uma veia importante que passa dentro do fígado, que é a veia porta. Isso pode dilatar as veias que drenam para essa veia. Isso pode dar um quadro muito clássico que se chama hipertensão portal, que pode levar a varizes no esôfago e às vezes esse paciente ele pode ter hemorragias, ele vomita sangue. Então ele é um quadro muito grave, muito sério. E os sinais e sintomas são em consequência do mau funcionamento, que o fígado não faz mais as coisas que ele deveria fazer. O doutor Roberto, por exemplo, um caso, uma pessoa que, a gente falou de bebida, enfim, que ela tem o costume, não tem o hábito de beber, mas bebe de repente um final de semana, né? A pergunta quanto tempo, a gente falou assim que do exemplo das 100 mil, né, 100 mil células, quanto tempo que o fígado precisa para se recuperar, né? Depois que a pessoa... Claro que se bebe todo dia não dá tempo, não tem condição, mas a pessoa que bebe lá de vez em quando, uma vez por semana ou final de semana, quanto tempo que o fígado precisa, né, até a segunda dose, digamos assim? Perfeito. Eu acho que aí nós precisamos levar em conta dois conceitos fundamentais. Primeiro é que a ingestão alcoólica, ela pode ser crônica e continuada, ou pode ser um evento único que nós chamamos de libação alcoólica. O que é uma libação alcoólica? É uma pessoa, um indivíduo que nunca bebe, rarissimamente ele bebe. Ele vai a uma festa... Se alimenta bem, digamos, a pessoa se alimenta bem. Uma pessoa normal, saudável, vai a uma festa e se excede. Então ele tem uma enorme ingesta alcoólica, muito pontual. Isso pode causar problemas com o fígado? Sim. Porque ele está acostumado. Exatamente, mas nós vamos ter um evento agudo, você pode gerar uma hepatite alcoólica aguda, por exemplo. Já passar por um estágio muito avançado. Agora, tem pacientes que têm uma ingesta crônica, cotidiana, durante semanas, meses, anos de álcool. E fica muito difícil, Frei, fazer uma comparação. Sempre o paciente costuma dizer assim, quando nós fazemos o diagnóstico de uma hepatite ou de uma cirrose inicial, aí o paciente muitas vezes responde assim, mas eu bebo menos do que o fulano, ou eu bebo muito menos do que o meu primo bebe mais e não teve nada, por que eu tive isso? Então vamos entender algumas coisas. Cada indivíduo tem uma suscetibilidade diferente ao álcool, inclusive existem diferenças raciais.
Os orientais, japoneses, chineses, asiáticos têm uma suscetibilidade diferente. Uma resistência. Porque eles têm alguns componentes enzimáticos do fígado geneticamente são diferentes dos nossos. Isso já é uma diferença racial, por exemplo. Existem diferenças pessoais, né? Existe diferença se você, por exemplo, é um atleta, uma pessoa que se alimenta bem, que é magro, que corre, que faz uma atividade física regular, você provavelmente tem uma melhor resistência ao uso do álcool. Mas assim, o que eu gostaria de dizer é que é o seguinte, não existe nenhum estudo comprovado, científico, que nos dê o direito de dizer para uma pessoa que não bebe para começar a beber, nem que seja vinho. Né? Ah, o vinho ele tem coisas importantes que tem na casca da uva, são substâncias importantes que ajudam, são antioxidantes. Mas daí pode tomar suco de uva, que também tem tudo isso. Né? Então, primeira coisa, não vamos incentivar quem não bebe a beber. Esse é um conceito fundamental. Quem bebe precisa fazer alguns exames de sangue e um ultrassom abdominal e procurar um médico especialista para saber se aquela quantidade que ele está bebendo, naquele estilo de vida dele, naquela frequência, está prejudicando o seu fígado ou não. Então, existem enzimas, substâncias que nós podemos dosar na veia, num exame de sangue. E quando elas vêm aumentadas acima de um limite, que é o chamado limite superior da normalidade, é que aquela pessoa, apesar de ela achar que não bebe muito, ela está se prejudicando. Então, é importante um conceito de que todo mundo tem que fazer o check-up do coração, o homem tem que fazer o check-up da próstata, a mulher o Papa Nicolau, o check-up das mamas, isso é muito importante. Mas, eventualmente, é importante fazer um check-up do funcionamento do fígado para a gente saber, primeiro... É do sangue, o sangue que vai... O sangue e o ultrassom. Primeiro, para saber se nós temos uma doença hepática que nós desconhecemos, como no caso do entrevistado, disse que tinha feito uma tatuagem no passado, o outro fez uma cirurgia há muitos anos atrás, pode ter tomado uma transfusão e ter pego uma... nem sabia que tinha. Então, saber o que tem é muito importante. E segundo, para saber se aquele estilo de vida e aquele consumo de álcool está adequado à capacidade de recuperação do fígado daquela pessoa. A comparação com o familiar, com o amigo, isso não funciona. Olha, gente, quanta coisa estamos aprendendo aqui sobre hepatites. Eu quero aproveitar, o diretor até tinha me dado um toque assim, eu acabei esquecendo. Mas você viu aí que nós acompanhamos nesses dias a visita do Papa Francisco no Brasil, a Jornada Mundial da Juventude, e a gente viu também os discursos, as homilias, as reflexões do Papa Francisco. E se você quiser também ter acesso, a partir de amanhã começa aqui no nosso EAD, toda uma reflexão sobre os discursos, as homilias do Papa. Entre no site aí, rs21.com.br, para você ter o acesso ao EAD e ter acesso aí às reflexões, às homilias do nosso querido Papa Francisco. Doutor, aqui muitos e-mails, muitas perguntas chegando aqui. A Luana Trevisan, obrigado Luana, Deus te abençoe, obrigado pela participação. Ela que é de Campo Bom. Minha tia fez um exame de hepatite a pedido do médico. Apareceu uma alteração da hepatite C e o médico encaminhou-a para fazer 3 vacinas que o governo dá, diz ela. Ela não sente sintoma nenhum. Esse é o tratamento recomendado? Pergunta. De onde pode ter vindo esta alteração? E um outro tio meu, né, irmão dela, tem hepatite C, né? Ele já fez tratamento completo, pois é comprovado que ele tem. Temos contato com ele, lavando suas roupas, usando louças, enfim, mas é um contato que cuidamos. Tem a possibilidade de minha tia ter pego dele, né? E os outros irmãos precisam fazer exames também? Deus, agradeço. É a Luana Trevisan que mandou esse e-mail para nós, doutor. Muito bom. Então, os vírus de hepatite B e vírus de hepatite C, eles não têm um contágio como a hepatite A, que é o chamado oral e fecal, orofecal. Eles têm uma transmissão realizada através de sangue e secreções. O vírus da hepatite B tem uma transmissibilidade muito maior do que o vírus da hepatite C. Então, conviver com uma pessoa que tem hepatite C, conviver normalmente, com contato normal, o risco é baixíssimo de você contrair essa doença. Mesmo casais que têm relações sexuais por bastante tempo, anos até, sendo que um dos cônjuges é portador de hepatite C, esse grau de transmissibilidade não é excepcionalmente alto. Então,
na verdade, muitos pacientes portadores de hepatite C, quando descobrem que têm hepatite C, vão buscar no seu passado um evento para tentar explicar essa transmissibilidade. Onde é que foi essa transmissão? Algumas vezes nós vamos encontrar no caso de uma tatuagem, no caso de uma transfusão de sangue, mas muitas vezes não. Mas o que eu costumo dizer para esses pacientes é o seguinte: não me interessa muito saber se o fogo que está destruindo a casa veio de uma vela ou de um curto-circuito. Eu estou muito mais preocupado em salvar a casa. Exatamente. Então, assim, muita preocupação com essa história do passado, de como surgiu, isso gera muito esforço e, na verdade, nós precisamos fazer o tratamento que o governo recomenda, e o governo brasileiro fornece tratamentos para hepatite B e hepatite C, mas sempre lembrando, o tratamento não é só tomar o remédio que o governo dá, é ter um bom estilo de vida, perder peso, deixar de beber, melhorar a alimentação, fazer exercício. Isso melhora a capacidade do fígado responder ao tratamento contra o vírus. E outras coisas também, né, doutor? Doutora, aqui a Ana Maria Aranega, de Tatuí. Obrigado, Ana Maria, que Deus abençoe. Muita gente está perguntando, eu quero aproveitar a pergunta da Ana, né, muito oportuna, aliás, toda pergunta aqui é muito oportuna. Muita gente assim está perguntando sobre as hepatites que são contagiosas, enfim. Meu esposo teve hepatite C. Na hora de lavar roupas, tipo toalhas de banho e rosto, posso lavar junto com as minhas? E assim muita gente pergunta sobre xícaras, talheres, enfim, compartilhados dentro de casa com quem está se tratando de hepatite, doutor. Um pouco a orientação prática para quem está em casa. A hepatite C, como eu disse, ela não tem esse grau de transmissão tão alto. Então, assim, o convívio natural, doméstico com o portador de hepatite C, ele pode ser muito seguro. É óbvio que quando nós estamos falando em alicate de unha, cutícula, escova de dente, que são objetos, fômites que entram em contato com secreções, com sangue, com secreções, deve haver uma orientação do médico infectologista que está tratando do doente para o acompanhamento da família, inclusive fazendo alguns exames da família de tempos em tempos, periódicos, para ver se existiu essa transmissibilidade, essa transmissão, mas não necessariamente isso vai acontecer. Então, a hepatite C dá para se conviver tranquilamente com o portador. A hepatite B tem um grau de transmissão maior. Mas daí hoje, tem que isolar a pessoa? Não, como é que porque hoje muitas das pessoas já foram vacinadas quando pequenininhas de hepatite B. Ou seja, na primeira infância, no berçário. Uma pessoa que está bem vacinada da hepatite B, ela se torna imune. Se a pessoa não tem certeza se foi ou não foi. Por isso que precisa fazer o check-up do fígado, que é para checar se o grau de vacinação está correto e completo. E aquelas enzimas estão no nível adequado e fazer o ultrassom. Eu posso chegar para o médico e perguntar, eu gostaria de fazer o check-up do meu fígado. Sim. Sou eu que tenho que pedir? Ou... Então, quando você vai a um gastroenterologista ou um hepatologista, isso já faz parte da rotina. Mas você pode perguntar para o seu médico de família, para o seu cardiologista, que te indique o especialista que você precisa, tem necessidade, tem desejo, tem uma história de alguém com hepatite na família. O fator hereditário também conta? Para algumas hepatopatias, nós temos um fator hereditário ligado a alguma genética. Então, por exemplo, existem hepatopatias, hepatites crônicas, ligadas à deficiência de alguma enzima, e isso pode ser transmitido em famílias. Então, falta uma enzima que joga o cobre que eu como nos alimentos, nas substâncias, existe cobre, por exemplo. E eu tenho uma dificuldade em excretar o cobre do meu corpo. Então é uma hepatite muito rara, uma hepatopatia crônica muito rara, que pode ter uma transmissibilidade genética e outras como, por exemplo, acúmulo de ferro no organismo, algumas hepatites autoimunes, que é quando o sistema imunológico ataca o próprio fígado, entendendo que ele é um agente estranho, e na verdade ele não é. Então, existem algumas hepatites, algumas hepatopatias crônicas, não são muitas, não são doenças comuns, onde o fator genético pode ser importante, mas isso está dentro do escopo do tratamento do especialista. Okay. Doutora, aqui a pessoa não quis identificar, a gente também respeita, né, afinal de contas, mas essa pessoa colocou um caso interessante. Primeiro, tenho medo de falar sobre hepatite. Tenho o vírus da hepatite há 3 anos e sempre meus vírus estavam controlados, mas
de 200 foi para 800 e agora está com 2.000 vírus, vou ter que fazer uma biópsia do fígado, estou com muito medo, queria saber o porquê que o vírus se triplicou assim tão rápido. E o médico disse que pode ser um comecinho de cirrose e já vai entrar com o medicamento. Então, esse quadro, vamos chamar de Dona Maria, doutor. Toda doença viral crônica, e a hepatite C não é diferente, ela depende de uma relação entre o vírus, que é o agente que ataca, que destrói, e o hospedeiro. Então, nós temos uma relação agente-hospedeiro, que faz com que alguns pacientes tenham uma hepatite mais severa e outros pacientes tenham uma hepatite mais branda. Se também nós acompanharmos um doente com hepatite crônica pelo vírus C durante muitos anos, nós vamos ver que existe uma flutuação, tanto das enzimas hepáticas quanto da frequência de ataques do vírus ao fígado. Isso por causa desse balanço entre agente agressor e hospedeiro. Então, essa paciente pode apenas estar demonstrando um momento de flutuação. Mas, assim, precisa do acompanhamento do especialista para fazer o tratamento adequado, para tentar diminuir o nível de partículas virais circulantes no sangue até abaixo de um limite. Mas eu, mais uma vez, complemento, não é só tomar o remédio, é fazer a opção, é entender, Frei, aquele diagnóstico da doença grave, da doença séria, como um puxão de orelha ou um empurrão, uma luz, para que se tomem condutas de uma vida mais saudável. Estilo de vida, né? Exatamente. Então, quem bebe, que aproveite esse diagnóstico e deixe de beber. Quem está obeso, que vá trabalhar a sua obesidade. Quem come mal, que vá aprender a comer um pouco melhor e fazer atividade. Quantas informações estamos recebendo hoje aqui sobre hepatite. Vou ter que chamar um intervalo. Na sequência, temos muito mais informação para você. Não sai daí. O Vídeo de Saúde volta já. Ele é seu, só para você. A hepatite tipo C é uma hepatite de transmissão basicamente por via sanguínea, ou a aquisição através do uso de sangue contaminado com o vírus da hepatite C, ou a utilização de seringas, agulhas ou qualquer outro material perfurante, pérfuro-cortante, não adequadamente esterilizado. Então, todo mundo que já tenha submetido à transfusão sanguínea, principalmente a transfusão sanguínea antes da década de 80, e que já tenha feito piercing ou tatuagem, é importante que procure atendimento médico para a realização de exame específico para a hepatite C.